Capítulo mais especial de Dandadan tá prestes a lançar e é claro que a gente não pode deixar de especular um pouquinho. Então você quer saber o que vai acontecer no capítulo 200 do mangá de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like e no botão do hype que me ajuda bastante. E também, é claro, tem nossos outros conteúdos que estão ficando cada vez melhores. Se você gosta de One Piece, esse é o canal certo pra você estar acompanhando. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando e espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Finalmente estamos se aproximando do capítulo 200 do mangá de Dandadan e ao que tudo indica, esse capítulo com certeza vai ser extremamente especial, tanto por questão do número, né? É difícil uma obra hoje em dia chegar ao capítulo 200, quanto também por causa do início da segunda temporada de Dandadan, que é claro, acaba movimentando um pouco mais ainda o mangá das pessoas que querem saber o que acontece no restante da história. E que história, né? Dandadan no momento está num dos seus maiores arcos, revelando diversas informações extremamente importantes e seguindo os acontecimentos do que aconteceu no capítulo 199, a gente consegue montar alguns paralelos diretos para o capítulo 200 dessa obra maravilhosa. No final do capítulo 199 do mangá de Dandadan tivemos a derrota do Tufão Humano, uma das criaturas mais bizarras que o Yuki Nobutatsu utilizou desde o início da sua obra, deixando um marco completamente gigantesco nesse mesmo capítulo, porque vimos um dos maiores poderes de ataques utilizado nessa obra desde o seu início de lançamento, e sim, esse poder está quase que igual aos poderes que Reiko Kashima utilizou para destruir a Armada Cura. E o final do capítulo 199 promete pra gente que dessa vez Momoyase, Seiko Ayase e os demais personagens finalmente chegarão a Shimane. Então já sabe, né? Tá na hora da gente utilizar toda a nossa delinquência e os poderes da Mãe de Nar para tentar fazer as previsões do capítulo 200 do mangá de Dandadan. E a gente tem apenas 3 possibilidades de como pode seguir esse capítulo. A primeira possibilidade seria a pior de todas, um capítulo somente promocional, mostrando alguns banners da segunda temporada de Dandadan com sua data de lançamento. Que Nobutatsu já fez isso cerca de 3 vezes. Ele lança um capítulo somente com os personagens de roupa nova, exatamente isso que você está imaginando. Em alguns raros casos, ele faz um fillerzinho no estilo do macaco da Pepsi. Quem não viu, um dos melhores capítulos de todo Dandadan. Indo pro que interessa, a segunda possibilidade é que esse capítulo finalmente mostre todos os personagens chegando até Shimane. De início teremos Momoyase, Seiko Ayase e os demais personagens, ainda dentro do avião, vão ficar se questionando sobre os ataques que eles sofreram, quem enviou os membros da família Kito até aquele local, porque não foi revelado pra gente, e também, é claro, quem mandou o Tufão Humano derrubar aquele avião. Uma coisa que vocês têm que entender e a gente tá deixando passar é que o Tufão Humano queria derrubar o avião e matar todos que estavam a bordo. Se fosse os Serponianos que enviassem aquele tufão, ele constantemente pediria a banana dos personagens, exatamente como aquele criptídeo lutador de sumô que apareceu nos primeiros capítulos de Dandadan. Também não foi enviado pelo Conde Saint-Germain ou Sanjome, porque eles querem roubar os poderes de todas as pessoas que estavam a bordo daquele avião. Então, com toda certeza, quem enviou o Tufão Humano simplesmente queria exterminar os personagens. Alguém que odeia as duas raças, tanto os alienígenas quanto os yokais. Seria essa a primeira aparição confirmada da Associação Anti-Yokai? Provavelmente seria. Após muita conversa e os personagens tentando entender o que diabos está acontecendo, em algum momento Seiko Ayase vai pedir para Vamola desfazer a sua dimensão espacial, já que o avião manteve seu curso em direção a Shimane. É mais provável que durante o caminho de Shimane, Seiko Ayase acabe perdendo a sua consciência porque ela não está aguentando a dor que está sentindo. E convenhamos, né? A mulher precisa realmente ser nerfada até o final desse arco, porque senão ela vai destruir tudo com a sua Lucille. E aí possivelmente teremos um corte de cena para onde os membros da família Kito foram parar. E eu tô para dizer para vocês que teremos algumas revelações extremamente interessantes. Primeiro, eles vão sair do tubarão exatamente igual ao Pinóquio e aparecerá uma silhueta misteriosa ou aquele mesmo cara que tá utilizando o yokai da Carta das Cantigas Féricas, exigindo explicações dos membros da família Kito. Talvez teremos mais uma ligação do orquestrador decidindo o que vai fazer com esses personagens, se vai somente pegar na cobrona da família Kito, ou se enviará eles diretamente até Shimane, coisa que eu acho muito improvável, porque quadros seguintes desse mesmo capítulo, ao que indica, os personagens já estarão dentro do território de Shimane e uma aura completamente mística celestial estará naquela cidade inteira. E aí Seiko Ayase revelará para eles, se não revelar dentro do avião, é claro, que eles estão indo para uma reunião onde todos os deuses de Shimane acabam se encontrando, no caso, todos os deuses protetores do Japão. O capítulo possivelmente se encerrará com todos os personagens de frente para o santuário principal de Shimane, com todos os deuses dentro daquele
local de reunião. E é por isso que eu falei pra vocês que Seiko Ayase foi nerfada desde o início desse arco. Constantemente ela tá sofrendo danos de personagens aleatórios, somente, é claro, pra não tomar o protagonismo de Momo Ayase e os demais personagens dentro desse arco de Shimane. Mesmo, é claro, a Seiko Ayase sendo literalmente escolhida pelos deuses dentro desse universo. Já que Seiko Ayase estará nerfada, estará possivelmente inconsciente ou com muita dor para utilizar os seus poderes, ela não terá voz ativa nessa reunião e não terá voz ativa para resolver os problemas que Momo Ayase irá enfrentar para retirar as suas maldições. No caso, as maldições que ela possui, a maldição de Zuma e também a maldição de Daiki. Os deuses em algum momento vão solicitar alguma batalha, alguns testes para eles realizarem ou simplesmente exterminarem alguns espíritos malignos que estão tentando atrapalhar a reunião dos deuses. E aí teremos revelações, é claro, com alguns dos deuses conversando diretamente com Seiko Ayase, mas infelizmente não estaremos lá para saber o que diabos está acontecendo. Claro que mais no começo do vídeo você começou falando que teria 3 possibilidades para esse capítulo. A terceira possibilidade, meus delinquentes, é extremamente provável que aconteça, é claro, se seguir exatamente assim como eu falei para vocês no início. Teria que ser um capítulo extremamente longo, é claro, e com Yuki no Butatsu fazendo aquela mesma sacanagem que ele sempre faz com a gente. Se a gente analisar outras obras, os capítulos 100, 200 e 300 sempre são capítulos de marco que acontece coisas extremamente importantes, e com Dandadan não é nem um pouco diferente disso aí não. Pra você ter uma noção, no capítulo 100 do mangá de Dandadan, Momo Ayase acaba sendo derrotada pelos alienígenas da raça Kur, e a Vamola tem seu peito perfurado, deixando a personagem à beira da morte. Então você já sabe exatamente aonde eu quero chegar. Yuki no Butatsu sempre faz paralelos nas suas obras, repetindo algumas coisinhas, mas é claro, não deixando exatamente igual. No capítulo 100, Vamola foi ferida gravemente, e no capítulo 200 tudo tá apontando para acontecer isso mais uma vez, só que possivelmente com Seiko Ayase, porque ela está extremamente nerfada, sentindo dor, e isso está visível pra gente em todos os quadros que a personagem aparece. Então em algum momento do capítulo vai estar tudo bem, tudo tranquilinho, e do nada algum antequerido da Momo Ayase será gravemente ferida. Não dá pra ferir diretamente a Momo Ayase, porque a personagem está do tamanho de um grãozinho de arroz, e se isso não é o suficiente para te convencer, e você ainda não tá acreditando que existe alguns padrões dentro do mangá de Dandadan em relação aos seus capítulos, no capítulo 50 temos a ameaça dos membros da família Kito prometendo que matarão Momo Ayase e todos os seus amigos. Indo diretamente para o capítulo 100, o capítulo que a Vamola é completamente empalada. E se a gente avançar para o capítulo 150 do mangá de Dandadan, temos Momo Ayase completamente derrotada com um enorme corte no seu peito realizado pelo Zuma corrompido possuído pelo yokai da Carta das Cantigas Féricas. E você tá achando que o capítulo 200 vai ser diferente? Tá achando errado. Simplesmente, algum dos personagens vai se machucar mais uma vez e gravemente. E o capítulo possivelmente se encerrará na mesma cena dos personagens completamente desesperados com algum dos seus amigos extremamente feridos. A gente às vezes confunde Dandadan com uma obra de comédia, achando que ela é extremamente levinha, mas vocês têm que saber que Dandadan traz cargas emocionais completamente pesadíssimas para sua obra e pessoas constantemente morrem dentro do universo de Dandadan. A gente ainda não sentiu essa morte porque não foi em um dos protagonistas, mas eu tô para te falar que essa coisa vai acabar mudando em um momento ou outro. Teremos algum falecido dentro do universo de Dandadan e eu rezo constantemente todos os dias para que seja o Quinta Sakata. E vocês têm que entender, gente, que isso também ajuda diretamente a resolver um dos plots de Dandadan que está prestes a acabar, que é o relacionamento dos dois protagonistas dessa obra, Momo Ayase e Okarun. Eles ainda não podem ficar juntos, eles têm que manter esse clichê dos personagens principais ficarem só no final, porque isso ajuda a manter a obra constantemente, ainda mais graças ao triângulo amoroso que tem de Okarun, Momo Ayase e Jiji, e também foi adicionado recentemente um personagem nesse quadrado amoroso, digamos assim, que seria Zoma. Então espere que com certeza os acontecimentos de Shimane mudará com toda certeza os sentimentos de Momo Ayase, até porque lá é o santuário do casamento. Talvez ela abra mão do seu amor, talvez ela seja sequestrada pelo deus Okuninushi, provavelmente, até porque o deus Okuninushi perdeu uma deusa pelo mundo que é extremamente pequenina, exatamente igual Momo Ayase está nesse exato momento. Então Yuki no Butatsu precisa prolongar um pouco mais essa promessa, essa decisão
decisão do eu te amo dentro de Dandadan. É claro, o Ocaron já se declarou pra ela, não tem o que fazer sobre essa questão, ele já se declarou. Na minha visão, Yuki Nobutatsu, ele queimou a largada em fazer isso, tinha que demorar um pouco mais, mas o momento era propício também. Então, ao mesmo tempo que ele acertou, ele errou em fazer aquilo. Então, nada melhor do que segurar esses coraçõezinhos apaixonados se alguém se ferir gravemente, graças, é claro, à decisão de Momoyase em priorizar as suas próprias escolhas. Imaginem só o peso nos personagens em Momoyase e Ocaron em pensar, meu Deus do céu, eu queria que ela quebrasse sua maldição para que eu pudesse me declarar para ela e alguém ficou gravemente ferido ou alguém acabou morrendo no meio desse processo. Evolução de personagem no mesmo exato momento se isso acontecer. Deixe nos comentários aí para mim saber sua opinião. O que você acha? Momoyase e Ocaron têm que ficar juntos agora ou somente no final dessa obra maravilhosa? Também, é claro, não deixe de ver os nossos outros conteúdos e eu mudei os horários de publicação agora, tá? Os horários de publicação dos vídeos que eram às 4 passarão a ser às 6 horas para ficar um pouco melhor para vocês e o conteúdo muito mais bem feito, digamos assim. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso também e deixar aquela dedada no botão do like. Se você não fazer isso, o Tachad com certeza vai barrar a entrada de mangás dentro do Brasil. Então não sacaneia com nós não. Mas é isso, Sonark em dias. Tchau!